Nós precisamos compreender que nós não podemos ficar retidos em nenhuma área da nossa vida. Nós já falamos aqui por várias vezes que o espiritual respeita a hierarquia, mas os humanos não respeitam. E sabemos que Satanás, ele entra pela brecha quando nós abrimos. E a gente precisa compreender que, na medida que uma criança nasce, ela vai crescendo, ela tem as fases da vida dela, as fases infantil, adolescência, a fase primeiramente de bebê, de caminhar. A nossa vida, elas são feitas de fases. Só que no mundo espiritual, muitas das vezes, as pessoas querem ser criança, não têm maturidade, não têm uma vida, e queremos ficar toda a vida tomando leite. E Deus quer dar a nós algo muito mais forte. Como é que nós damos aí um mocotó, um chambari para um bebezinho? Não tem como. Então nós precisamos compreender, queridos. Eu gosto de dizer que quando as coisas estão ruins, nós temos que entender aonde nós erramos. Nós já ministramos aqui uma palavra explicando sobre isso. E eu louvo ao Senhor pelo entendimento, pelo conhecimento, pelo discernimento, pelo entendimento que Deus tem dado às nossas vidas. Quando nós falamos do extraordinário de Deus, é algo muito maior do que eu penso, que eu imagino. O extraordinário de Deus é algo por excelência, com excelência. E como que nós buscamos esse extraordinário de Deus? Queridos, as coisas com Deus, elas são legítimas, elas são originais. Deus não trabalha com nada que não tenha raízes. A vida que nós temos com Deus, ela precisa ter profundidade. Quanto maior o prédio, maior é o seu alicerce. Então, quanto mais nós aproximamos da verdade, da vontade de Deus, mais nós precisamos ser alicerçados na palavra, alicerçados na comunhão, compreendermos a importância daquilo que Deus tem depositado nas nossas vidas. E quando nós trabalhamos a legitimação, é muito importante, como o bispo Jomar já tem ensinado muito aqui, nós temos ensinado sobre as cortes do céu. Quando a gente viaja, que a gente conversa sobre as cortes celestiais, são pouquíssimos os pastores que entendem disso. E as pessoas desesperam, porque muitas das vezes nós achamos que aquilo que nós praticamos, que nós fazemos com uma pessoa, com outra pessoa, ou deixamos de fazer, ela não gera no mundo espiritual uma ilegitimação. E quando nós entramos na presença de Deus, nós precisamos ser legítimos naquilo que nós pronunciamos. Por isso, queridos, que a Bíblia manda nós vigiarmos e orar. Vamos colocar de pé. Quero convidá-los a abrir comigo as suas Bíblias no livro de Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3, do versículo 10 e versículo 11. Eu quero falar hoje do maior poder que o Senhor deu a nós. Igreja, qual é o maior poder que Deus deu a nós? Diga, o poder da ressurreição. Eu quero dizer à igreja que foi na ressurreição que nós triunfamos com Jesus. Quando Jesus estava naquela cruz ali, que ele foi morto, nós já ensinamos como a pressa de José de Arimateia, de Nicodemos, para enterrar Jesus muito rápido, porque vocês sabem que em Israel, na sexta para sábado, a partir das 18 horas, ele já entra no sabático do Senhor, nós sabemos disso. Então eles tinham ali, das 3 horas até das 15 horas às 18,
era o prazo que eles tinham para sepultar Jesus, porque ele precisava ressuscitar. E nós já ministramos aqui, a palavra de Deus fala em Levíticos, fala em Romanos, fala em Hebreus, que aquele que cumprisse a lei, por ela viveria. Então, o poder que estava em Jesus é um poder original, como ele cumpriu, foi o único que cumpriu as leis. Então, por esta palavra de Deus, trouxe a ressurreição dele. Então, foi na ressurreição de Jesus que a igreja triunfou. Quando nós falamos do alicerce, da crucificação, do poder da morte, nós falamos de um poder de Deus que foi ao inferno, e ali ele tirou das mãos de Satanás toda a cédula de dívida que era contra nós, Colossenses 3, 14 e 15. Mas no poder da ressurreição, que quando nós falamos de ressurreição, nós falamos de um poder que chega, tira a morte e planta a vida. Então esse poder de ressurreição precisa ser um poder que canaliza milagres. Então o milagre não vem para nós simplesmente porque eu fiz uma oração aqui de 2, 5 minutos. Eu gosto de dizer para a igreja que uma oração de 2, 5 minutos tem que ser uma oração rápida, porque nós já temos depósito de horas de oração ontem, hoje pela manhã, porque às vezes não dá tempo. Às vezes nós precisamos de algo tão extraordinário de Deus, e é assim, ó, no piscar de olhos, mas nós já temos um depósito de oração. E hoje eu quero falar das 4 fontes que canaliza o poder da ressurreição. Filipenses 3, do versículo 10 e 11. Para o conhecer e o poder da ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Eu não tinha já recebido ou já tinha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo que também foi conquistado por Jesus. Eu li o 10, o 11 e o 12, eu vou continuar. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para que as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Jesus Cristo. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Quando nós andamos de acordo com aquilo que nós alcançamos, eu estou falando aqui de maturidade espiritual, mas a minha fonte aqui hoje é o versículo 10 e o versículo 11. Pode sentar. Eu gostaria que Deus trouxesse agora à sua memória algo que você canalizou poder. Então nós entendemos que canalizar poder, o poder da ressurreição, é algo que está no meu espírito. E como é que eu canalizo um poder? Através da pressão. Muitas das vezes nós não damos conta de uma pressão, mas é numa pressão psicológica, é numa pressão de alma, é numa pressão que nós precisamos vencer e vencer, mudar e mudar, é que nós alcançamos esse poder que gera a vida. Quer dizer então que eu estou dizendo para vocês que esse poder que tira a morte do lugar e injeta a vida, esse poder vem através da pressão. Diga, a pressão. Ela não pode ser ruim. A pressão precisa me levar à fonte de recurso, que é Jesus Cristo. A pressão precisa gerar mudança na minha vida. Muitas das vezes a pressão vem
ela me estica, ela me espreme, mas ela gera mudança. Fala para o seu irmão assim, entendeu? Então o que nós estamos falando? Isso aqui. Entendemos que quando a pressão vem, e eu fico ansiosa, mas eu busco a Deus, o poder que está aqui em Filipenses 3, 10 e 11. E quando eu busco esse poder desce, porque o meu espírito, ele está em alinhamento com o Espírito de Deus. Aí quando essa pressão psicológica vem, eu preciso compreender que esta pressão, ela tem que canalizar milagres. Mas como será que canaliza o milagre? Como que essa aflição vem para trazer na minha vida o extraordinário de Deus? Porque muitas pessoas são reprovadas na pressão. Tem muitas pessoas que elas não passam no teste de Deus. Queridos, Deus muitas vezes, como eu falei aqui ontem, Ele usa uma pressão, uma situação desta, para checar a minha fé, a sua fé. E quando a pressão vem, nós às vezes preferimos ceder, aliar o inimigo, porque achamos que não temos condições de vencer. Para ver a vida, só pode vir o poder da vida aonde tem a morte. Então esse poder, ele precisa gerar mudança. Mas muitas das vezes a pressão vem e nós começamos a murmurar. A pressão vem e nós começamos a questionar Deus de maneira errada. A pressão vem e nós jogamos a culpa em Deus. A pressão vem e nós começamos a dizer situações e viver situações, em vez de avançarmos para frente, com aquilo que nós já alcançamos, nós começamos a recuar. Sabe por quê? Porque o ser humano não dá conta de pressão. A primeira coisa que fazemos é murmurar. E a canalização de poder, eu só posso ser esse canal de milagres se eu conheço aonde é gerado. Curva a sua cabeça. Fala assim comigo: Senhor, hoje eu quero te pedir perdão, em nome de Jesus, se eu fui reprovado pelo Senhor. Eu entendi que a pressão, ela vem para me mover do lugar que eu estou e buscar o mais alto de Deus. Você está entendendo isso? Quer dizer, então, que a pressão vem, ela vem para mudar a minha estação. A pressão vem para gerar uma mudança. O bispo Gilmar tem dito aqui, é na crise que vem as ideias. É quando nós estamos numa crise que surge algo novo na nossa vida. Amados, nós temos uma tendência muito boa de estacionarmos no mesmo lugar, porque está tudo muito bem. E muitas das vezes, quando nós falamos de buscar algo novo, às vezes gera dor. Quando nós pensamos em algo novo, porque muitas das vezes nós temos medo do novo, nós temos medo, porque, não sei, é muito melhor eu estar aqui nessa vidinha aqui, está tudo bem, não tem faltado o pão de cada dia, o carro está ali para andar, não tem faltado o petróleo, está tudo bem. E esquecemos, filhos, que o propósito que nós estamos aqui, não é o propósito que eu quero, é o propósito que Deus tem para a minha vida. E às vezes as coisas começam a esticar, as coisas começam a espremer, e eu começo a murmurar, e com isto eu só vou afastando do propósito. E o alvo de Satanás contra as nossas vidas é tirar nós do propósito de Deus. Porque quando ele consegue tirar um servo, um filho de Deus, do propósito de Deus, esta pessoa, ele vai ficar circulando. O que aconteceu ali com o pessoal, ali quando eles saíram do Egito? Eles passaram 38 anos rodeando, mas eles não entraram, porque a primeira vez era com 2 anos que era para eles entrar na terra prometida.
Mas a murmuração, a falta do propósito, gerou na vida deles um afastamento cada vez mais. Então, o canal que gera este milagre, eu preciso ter uma reação que eu sou aprovada por Deus. Quando vem uma pressão, tem pessoas que isolam. Quando vem uma pressão psicológica, tem pessoas que choram. Quando vem uma pressão psicológica, tem pessoas que revoltam. Quando vem uma pressão, as pessoas começam a maltratar e começam a dizer: olha, eu não vou para a igreja porque não está resolvendo nada na minha vida. E com isto a reprovação vem. Se as coisas fossem tão fáceis assim, ninguém valorizava nada. Se as coisas para nós fossem tão fáceis, imagina se Deus não tivesse dado a nós as 4 estações. Você imagina se nós vivêssemos numa estação de todo dia tivesse chuva ou sequidão. Outra vez você olha para as árvores, elas estão todas no outono, elas caem todas as folhas, as coisas parecem que não vai. Você olha para o cenário está pior, mas vem a primavera e as coisas tudo começa a florescer. Assim é a nossa vida. E quando vem as pressões, nós começamos a dizer: Deus, o Senhor não gosta mais de mim? O que eu fiz de errado? Senhor, aonde eu errei? Por que o Senhor me abandonou? Por que o Senhor me desprezou? Mas nós não procuramos assim: Pai, o que esta pressão quer me ensinar? Pai, essa pressão veio à minha vida, o que o Senhor quer canalizar através de mim? Pai, o que o Senhor pretende? Qual é o seu propósito? Perdão, queridos. Qual é o seu propósito com essa pressão? Não. Nós já achamos que está tudo errado. E muitas vezes não está errado. É Deus que quer nos fazer voar mais alto. Curva a sua cabeça de novo. Fala comigo assim: Senhor, eu preciso ser aprovado pelo Senhor. Eu preciso viver a prática que o poder da ressurreição opera. Senhor, aonde está morto, eu preciso que a vida de Deus entra, porque quando a vida de Deus chega, as coisas acontecem. Fala comigo: Senhor, eu não quero ser crente por status, porque eu acho bonito as pessoas ser crentes. Eu sou filho do Deus Altíssimo, trago comigo as minhas credenciais eternas, sou cidadão do céu, e eu quero canalizar milagres, porque as pessoas precisam ver o poder de Deus operando na minha vida. Mas para isto, eu preciso sair. Eu estou estacionado no tempo, e o extraordinário de Deus quer me fazer mover. Que o movimento dos céus começa a mexer comigo agora. Que o movimento do céu, o extraordinário de Deus, canaliza o poder para que as pessoas vejam Deus através de mim e quer conhecer esse poder. Glória a Deus. Eu vou falar algo para vocês aqui sobre esta pressão. Eu vou dar exemplo de um pai de família. Digamos que um pai de família, ele trabalha muito tempo numa empresa e de repente essa empresa fale e ele é mandado embora. Ouça o que eu vou dizer para vocês. E a esposa, os filhos falam: pai, foi bom esse desemprego, o senhor estava muito cansado. Eu acho que o senhor precisava descansar mesmo. Aí tem um pouco de reserva para uns 3, 4 meses, tem um dinheirinho de reserva, tem o seguro-desemprego. E ele fala: não, eu preciso mesmo descansar. E ele começa a descansar.
Quando passam uns dias, ele começa a fazer as contas. Diga: meu dinheiro está acabando. Aí ele começa: mas eu preciso deixar currículo. E ele começa a deixar currículo num lugar, em outro, e a coisa começa a piorar. E naquela situação, os amigos, tudo vai embora. Porque nesse momento de pressão, você pode contar nos dedos quem fica do seu lado. Aqueles amigos que iam almoçar na sua casa, que sentava nos bares, ou que saía no seu carro, vai embora. Porque para muitos a gente vale o que a gente tem. Então, quando perde o emprego, quando perde esse poder dentro da sociedade, a primeira coisa que faz, o dinheiro vai embora e os amigos também. E a coisa começa a mudar. A esposa começa a regrar as coisas. O almoço, a carne que fazia para um dia, agora nós vamos fazer para 2 dias, um bifezinho para cada um, uma colher de carne moída para cada um, só um tomate, e a coisa vai mudando. Por gentileza, pais, segue comigo. Aí quando de repente o pai começa a dizer socorro, a esposa não tem mais paciência, os filhos começam a cobrar, a água está no corte, a energia está no corte, a prestação do carro está vencida, o carro está busca apreensão, e a coisa começa a mudar. Às vezes o sogro, mas a sogra quer que a pressão ensina ele, não ajuda muito, nem o pai, nem a mãe, nem os irmãos, e todo mundo está apertado, e todo mundo está lutando pela sobrevivência, e às vezes as coisas pioram. Ele cai na realidade, ele começa: Deus, eu preciso tirar tempo para o Senhor. Só que esse pai, ele toma uma atitude diferente. Quando nós olhamos para a vida de Jó, nós vemos aí a pressão que Jó passou. Mas Jó, em nenhum momento ele murmurava. Nós vimos que todas as coisas foram tiradas de Jó. E a mulher dele disse para ele: amaldiçoa teu Deus e morra. A mulher dele mandou ele suicidar. Ele disse: louca mulher, falas como uma louca mulher. Todo momento ele dizia: Deus deu, Deus tira, louvado seja o nome do Senhor. E ele começou aquelas feridas, a febre de Jó era tão alta, muito alta, que os dentes dele batiam no outro, os dentes caíam, mediante a febre tão alta. E Jó começa a canalizar poder. E quando ele começa a canalizar poder nesta aflição, Deus fala para ele: Jó, ora pelos seus amigos que levantou contra você. Porque muitas das vezes, quando uma situação de uma pessoa piora, a primeira coisa, até os crentes falam, é Deus tratando com ele. Alguma coisa ele fez, ele deve ter feito alguma coisa errada, porque ele está nessa situação. E nem todas as vezes, queridos, é erro. Muitas das vezes Deus quer gerar algo, como o bispo Gilmar falou aqui ontem. Não adianta ninguém construir nada no alicerce do outro. E Deus quer que nós cresçamos, Deus quer que nós sejamos uma árvore frondosa, e às vezes nós queremos ser uma árvore raquítica. E quando veio esse poder na vida de Jó, Deus falou: Jó, levanta, você foi aprovado por mim. Jó, eu vou te levantar dos farrapos da pobreza humana, e eu voltarei a te honrar. E nós vimos aí que Deus começou a usar pessoas para ajudar ele. E muitas das vezes nós procuramos pessoas erradas para nos ajudar, porque eu acho que aquela pessoa que está ali, ele não tem nada para me oferecer. Mas eu tenho que lembrar que aquela pessoa que está ali, ele vai ser levantado por Deus. E às vezes uma palavra muda a nossa história. Sabe o que nós precisamos? De pessoas como nós, que canaliza poder. Pessoas que chegam para nós, perto de nós, e vê a nossa aflição, e se coloca conosco na aflição, para nos ajudar a levantar. Nós não precisamos de ninguém que nos condena.
E tem tantas pessoas ruins que ela chega para outra pessoa e ela escava a pessoa com palavras tão duras. E nós precisamos de uma oração, nós precisamos de amor, às vezes nós precisamos de um abraço. Mas eu quero falar para vocês hoje que esse canal que gera milagres, esta aflição que vem, é o momento que Deus quer que eu me separo para Ele e eu busque a Ele de uma forma tão íntegra, porque o poder da ressurreição de Deus está dentro do meu espírito. Coloca de pé. Fala comigo, Senhor. Fecha os olhos. O meu espírito é vocacionado pelo Senhor. Ninguém pode me amar como o Senhor me ama. Ninguém pode me compreender como o Senhor me compreende. Mas o momento da aflição, da pressão, da dor, o Senhor quer que eu multiplique as minhas horas de oração. Aquele momento, Senhor, o Senhor quer que eu me separe só para o Senhor. Nesse momento, Deus, o Senhor começa a remover os panos da pobreza humana, tudo aquilo, Senhor, que veio para me humilhar. É neste momento, ó Deus, que eu canalizo o poder e eu começo a perdoar as pessoas que me ofenderam. Eu começo a liberar uma palavra de perdão em nome de Jesus por aqueles que mentiram, que me difamaram, que tentaram tirar o meu alicerce. Nesta hora, Senhor, eu começo a amar, a orar, e esta aflição, ela vai gerar canal de milagres, porque a humildade, o perdão, o arrependimento, a proposta de mudança, muitas das vezes é a minha resposta pela minha pressão, pela minha aflição. Deus espera que no momento de escassez eu seja forte, no momento da dor eu seja forte. Deus quer que no momento da escassez eu me alimente dele. Jesus é o meu alimento, Ele é o meu pão, Ele é o pão da minha vida. É nele, é na fonte dele que eu mato a sede. Senhor meu Deus, hoje eu te peço perdão, mas eu estou entendendo que quando a aflição vem, o Senhor requer mais de mim. As aflições não são para eu colocar nas redes sociais para ser criticada. Não é isso que o Senhor quer. As aflições vêm para que eu feche a porta do meu quarto e eu fico a sós com Deus. Amém? Se você entendeu, aplauda Jesus. Glória a Deus. Então nós vimos, pode sentar, filhinhos. Então nós vimos aí, filhos, que esse desejo de Deus de ficar a sós conosco é necessário. Tem hora que nós precisamos estar com alguém. Tem hora que o pai deseja que o filho senta perto dele e fala: pai, o senhor está bem? Às vezes tem hora que o filho espera que o pai pergunte para ele: filho, vai tudo bem? Então muitas das vezes, queridos, nós temos que entender que essas aflições vêm para gerar milagres. Agora eu preciso, esse segundo poder que vai gerar esta mudança é o meu desejo. Porque muitas das vezes as lutas vêm, as dificuldades vêm, mas elas não me tocam. A realidade de Deus não toca meu espírito.
as lutas vêm, as aflições vêm, Ele canaliza poder, mas o meu coração continua mesquinho. Mas você acha que Deus colocou eu e você aqui nessa terra para nós vivermos a nossa vontade? Você acha que Deus escolheu nós, meio a multidões, para vivermos a nossa vontade? Você acha que muitas das vezes o seu querer, o meu querer, é o querer de Deus? Muitas das vezes nós achamos que é a nossa vidinha. Amados, eu amo vocês, mas me permita, simplesmente eu venho aqui na igreja aos domingos, 2 vezes na semana, e eu sento aqui. Hoje é o bispo Jomar que vai pregar, eu gosto da mensagem dele, eu também gosto. Hoje é a apóstola que vai pregar, não sei se você gosta, mas uma coisa eu digo para você, eu não sou pregadora, eu não sei pregar, eu gosto de ensinar. Eu sou mestre. Sou mestre, amor. Eu não tenho esse rebolado de pregador. Eu não tenho. Porque eu amo a palavra. Então eu estou aqui, queridos, porque Deus me colocou. Mas eu preciso, como que eu vou fazer algo para Deus se o meu coração não deseja? Se o meu coração, se os meus olhos expressam o que está no meu coração, eu preciso desejar. Nós entendemos ali a vida de Ana. Sabemos que Ana, o marido dela amava ela, e ela tinha um desejo ardente de ser mãe. E um dia o Cana falou para ela: eu não sou melhor para você do que 10 filhos. Imagina a cara de Ana para ele. Ela desejava filhos, ela já tinha um marido, mas ela chegou naquela pressão dela tão grande, diante do altar de Deus, e ela começou a chorar, a ponto que o sacerdote Eli achou que ela estava embriagada de vinho. Então eu preciso entender que a pressão vem para que meu coração deseja algo. Queridos, o meu coração precisa estar em alinhamento com aquilo que está no coração de Deus. E ela começa a orar a Deus: eu quero ser mãe. O útero de Ana estava morto, e Deus vai e traz a unção da ressurreição, e aonde estava a morte no útero dela, Deus trouxe vida. Ela disse: Deus, me dê um filho, que eu vou devolver ele ao Senhor. E muitas das vezes nós não queremos dar os nossos filhos para o Senhor, e muitas das vezes a gente perturba os filhos quando eles estão na casa de Deus. Mas quando Ana trouxe ali Samuel, Deus tinha também um desejo com aquele filho dela. Ela tinha um desejo de ser mãe, de ter um filho e trazer aquele filho para viver todos os dias na casa do Senhor. E Deus tinha um desejo com aquele filho dela, que aquele filho fosse um juiz, fosse um profeta e fosse um sacerdote. Então nós precisamos ter desejos pelas coisas de Deus. Você já perguntou para Deus hoje: papai, o que o Senhor quer? Você já perguntou para Deus? Muitas das vezes nós chegamos diante dele e nós pedimos, e nós pedimos, e nós pedimos, e nossos desejos, e o desejo de Deus qual é? Eu preciso canalizar o meu desejo de uma forma tão ardente, de uma forma que meu espírito não sossega enquanto aquele desejo, não estou falando de desejo carnal não, estou falando de um desejo de alinhamento com os céus. Aquilo que eu desejo, que está no desejo de Deus, vai canalizar poder. Então nós temos que entender que esta unidade de desejo, meu de Deus e nosso, precisa acontecer. É como se você perguntasse assim: Deus, é do Senhor que eu separe do meu marido? Não, meu amor.
Não foi Deus que escolheu, muitas das vezes não foi Deus que escolheu, mas se você escolheu, aguenta. Está entendendo? Muitas das vezes o nosso desejo não é mais aquele desejo e nós jogamos para Deus. Pai, eu estou achando que esse casamento não era do Senhor não, tarde demais, devia ter visto antes. Então muitas das vezes os nossos desejos não casam com o desejo de Deus. Senhor, olha, se o Senhor me der um emprego, vou falar uma coisa para o Senhor, eu vou ser fiel dizimista. Você não está fazendo mais que a sua obrigação. Mas se você falar assim: Deus, o Senhor me abre esta porta deste grande emprego, eu vou entregar 10% do meu dízimo, mas eu vou entregar 5% todo mês de oferta. É um propósito. E às vezes nós não entendemos isto, porque o meu desejo, ele é tão voltado para aquilo que eu quero, pelo meu egoísmo, que Deus fala: não posso dar. Eu já contei para vocês aqui uma história lá de um irmão lá em Minas, que ele arrumava a igreja, lavava os bancos, cadeiras, e ele era muito caprichoso como Sadi. E um dia chegou um empresário na igreja, Jorge Linhares, esse rapaz da igreja do Jorge Linhares. E chegou um empresário e falou assim: esse moço é muito esforçado, eu vou levá-lo para trabalhar comigo lá na minha concessionária. E ele foi. Daí uns dias o irmão comprou um carro, o irmão foi ficando bem de vida, chegava na igreja reclamando de tudo, não fazia mais nada, a coisa começou a complicar, a soberba veio, o orgulho veio. E Deus falou para o dono da empresa: manda ele embora, meu filho, porque se ele permanecer aí na sua empresa, eu vou perder o coração dele. E o rapaz chega para ele e fala: olha, meu irmão, eu não tenho como mais te dar um emprego, porque o seu coração encheu de orgulho, seu coração encheu de soberba. Daí pouco tempo ficou desempregado. Aí aconteceu o que eu contei para vocês aqui no início, e ele voltou para a igreja, pediu que, pelo amor de Deus, que o pastor Jorge Linhares desse a ele um emprego. E ele continuou limpando a igreja, arrumando. Sabe por quê, queridos? Porque muitas das vezes nós temos um desejo que vai separar nós de Deus. Se eu tenho um desejo no meu coração que vai tirar a presença de Deus na minha vida, esse desejo não está em alinhamento com os céus. Sabe qual é o problema nosso? É porque nós, às vezes, chega uma pessoa nova na nossa vida e nós abandonamos os outros. Chega uma pessoa hoje, então eu tenho que entender que aquela pessoa chegou e nós temos que cuidar dela. Daqui uns dias aquela pessoa vai nos ajudar a cuidar de outros. Assim é a família, assim também é um alinhamento com os céus. Estão entendendo, igreja? Então nós precisamos ter um desejo genuíno, nós precisamos orar com desejo. Eu me lembro de uma irmã da Igreja Batista Missionária de Araguaína, e ela pediu para Deus: Deus, eu quero uma casa. Ela era tesoureira da Batista Missionária, mais de 25 anos tesoureira. Ela disse assim: Deus, eu quero uma casa aqui pertinho da igreja. E vai, aí o Deus tocando no irmão Cícero, e a coisa vai. Aí compra um lote. Quando começa a construir, ela falou assim: Deus, quero mais não, eu quero mudar para Anápolis. Ele falou: não está no meu desejo. Você pediu uma casa aqui perto da sua igreja, e eu já estou dando a chave da casa para você. Sabe o que acontece? Muitas das vezes os nossos desejos, eles não estão em alinhamento. Hoje eu quero, amanhã eu não quero. Nossos desejos são inconstantes. Eu quero hoje, amanhã eu acho que eu não quero mais, porque eu pensava assim, agora eu não vou pensar mais, e as coisas mudam. Queridos, qual é o desejo que está no seu coração? Esse desejo que está no seu coração tem que ser um desejo de vida, mas uma vida que glorifica o Senhor. O que aconteceu? Nós vemos aí quantas coisas, o desejo de Jesus,
que as pessoas fossem alcançadas por Ele. Ele tinha um desejo ardente de salvar vidas. Então nós precisamos trazer para dentro de nós o desejo também que Deus quer para a nossa vida. Vamos colocar de pé. Fala comigo assim: Senhor, hoje eu renuncio, em nome de Jesus, todo desejo mundano que não anda em sintonia com o Senhor. Hoje, Senhor, eu abro mão desse desejo. Senhor, a palavra do Senhor me diz que os pensamentos do Senhor a meu favor são maiores do que os meus pensamentos. Os caminhos que o Senhor tem para mim são maiores do que aquilo que eu quero. Senhor, hoje o meu coração, o desejo da minha alma vai alinhar com os desejos que estão no coração de Deus. Senhor, aquilo que o Senhor não quer, eu também não quero, porque eu vou andar por um caminho e o Senhor vai parar, e o Senhor vai esperar que eu quebre a minha cabeça, que eu me arrependa, que eu volte aonde eu deixei o Senhor. Aí nós viramos e seguimos o caminho que o Senhor traçou. Senhor, voar mais alto é muito bom, mas voar mais alto tem que estar no desejo do coração de Deus. Vai que as asas se quebram e a queda é feia. Eu não quero mais, Senhor, desejos subindo e descendo, hoje rica, amanhã pobre. Hoje, Senhor, com paz e tranquilidade, e amanhã, Senhor, sem saber o que comer. Hoje eu quero alinhar o canal de milagres, o poder da vida, da ressurreição, do extraordinário de Deus, vai se alinhar com o meu desejo. Tem muitas coisas que não são para mim, são para o outro, mas aquilo que é meu, é o meu lugar. Hoje, Senhor, o desejo do meu coração é andar no trilho, na rota que o Senhor escreveu. Amém? Senta mais um pouquinho. Queridos, nós vamos ver agora um outro poder. Eu quero falar de um poder agora que talvez você vai achar um pouco estranho. Eu falei da pressão, que eu preciso entender o motivo da pressão, que eu preciso ser aprovada por Deus, que eu preciso receber o mover de Deus para que eu saia do lugar. Nós falamos do desejo, agora eu quero falar da compaixão. Todo esse poder de canalização de vida, esse poder que canaliza milagres, preciso ter compaixão. Jesus naquela hora na cruz, ele disse: Pai, perdoai-vos, porque eles não sabem o que fazem. Ali na movimentação ali, quando aquela multidão chegou para Jesus, eles estavam com fome. Jesus olhou para eles e Jesus compadeceu deles. E tinha ali 5 pães e 2 peixinhos. E o poder que canaliza através da compaixão gerou um milagre. Você sabe o que é compadecer de alguém? Nós precisamos aprender a ter compaixão das pessoas. Quando Deus pede para nós orarmos por uma pessoa, nós temos que orar com compaixão. Nenhum momento eu não posso orar por ninguém se eu não estou bem. Fala comigo: o meu lado é o lado de Deus. O meu lado é o lado de Deus. O meu lado é o lado de Deus. E Deus me manda ter compaixão. Deus não me chamou para julgar ninguém. Deus me chamou para amar, para compreender, para ter compaixão
das pessoas. Eu quero dizer para você que o poder, ele gera tanto milagre quando é na hora da compaixão. O que aconteceu com Jesus lá em Betânia? Quando ele chegou lá, ele viu as irmãs de Lázaro naquela aflição, naquela angústia tão grande. Ela disse: Jesus, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. O que Jesus fez? Ele teve compaixão das irmãs, compaixão de Lázaro. E quando ele chega ali, ele fala: Lázaro, levanta-te, sai para fora. O poder da vida entrou dentro do túmulo, tirou a morte e trouxe a ressurreição na vida de Lázaro. Eu quero falar para você nesta noite: a lei da semeadura não brinca. Nós precisamos entender que o nosso lado é o lado de Deus. Mas muitas das vezes também a gente tem que ter compaixão, mas precisa haver mudança das pessoas. Muitas das vezes as pessoas não mudam porque elas não querem mudar. E a gente fala: Deus, eu cansei, eu não dou conta mais. Mas essa compaixão precisa gerar milagres. Ei, relógio. Eu quero falar do último poder que canaliza esse canal de ressurreição, é a indignação. Nós temos aí um exemplo claro nesses dias. Em 2018 nós recebemos a Igreja do Senhor Jesus no Brasil, a igreja brasileira recebeu de Deus um comando. Deus disse a nós e a vários apóstolos, pastores, bispos, várias igrejas, Deus disse: o destino do Brasil está nas mãos de vocês. Eu nunca vi tanto crente orar igual naquela época. Por quê? Porque houve uma indignação contra a família, houve uma indignação contra os princípios de Deus na vida da família, houve uma indignação porque nós vimos cara a cara a corrupção. E vocês podem observar que essa indignação que o Brasil passou, queridos, estou dizendo para vocês que o nosso presidente hoje é o melhor, mas eu quero dizer para você que ele é a direção que Deus tinha para o Brasil. Não estou tocando em nenhum político, pelo amor de Deus, não estou aqui para isso. Mas então, quando a igreja, quando as famílias viram o ponto que estava levando, que eles não querem tocar, a situação, a profundidade do buraco que o Brasil estava, os brasileiros levantaram. Impressionante que foi, 30 dias, né? Eu nunca vi tanto poder se levantar daquele jeito. E você abria aí as redes sociais, era Irmãos no Monte orando, era todos os estados brasileiros, todos os brasileiros que têm bom senso, que têm Deus no coração, que têm princípios familiares, começaram a agir. A senhora está dizendo que a indignação, não estou falando de ódio não, queridos. Eu estou falando de algo que precisa ser gerado poder para que haja mudança. Eu não posso acostumar com uma situação que não está trazendo vida para as pessoas que estão perto de mim. Se nós falarmos de indignação aqui hoje, nós vamos falar de indignação demais. Não tem indignação maior do que a calúnia. Indignação maior do que você passar e ver uma pessoa matando, judiando, batendo num animal indefeso. Não tem indignação maior quando você vê nos Face filhos embriagados batendo na mãe. Tem tantas indignações. Uma indignação grande, assassinato. Indignações grandes, corrupção. Indignações com erro.
A minha vida só pode gerar mudança se eu estou indignada, ou seja, eu não aceito esta situação e eu vou pagar um preço alto, eu vou pagar, eu vou a sós com Deus, eu vou subir um monte, eu vou ter tantas horas de oração, eu vou ter tantas horas de jejum, eu vou tirar isso da minha alimentação, porque eu não aceito esta situação. Então a indignação, ela gera milagres. E hoje nós estamos debaixo de um céu diferente. Sabe por quê? Porque a indignação dos brasileiros em 30 dias gerou mudança. Vamos colocar de pé. Fala comigo assim: Senhor meu Deus, fecha seus olhos. Eu preciso entender que a oração do justo pode muito. É a eficácia da sua súplica sobe aos céus. Quando eu falo de eficácia, diga, eu falo de poder. A palavra do Senhor me diz no livro de Tiago que eu posso, porque a oração do justo, ela é poder. A súplica do justo movimenta os céus. Senhor, eu preciso entender. Não adianta eu murmurar, não adianta eu reclamar, falar com pessoas erradas, porque Deus me fala no livro de Ezequiel, capítulo 22, versículo 30, que Ele esperou que nós colocássemos na brecha dos muros desta nação, para que Ele não destruísse a nação brasileira. Nós recebemos um comando de ordem: igreja no Brasil, levantam-se, coloca na brecha, tampe as brechas dos muros da nação brasileira, porque eu construirei uma nação diferente. Eu vou mostrar para vocês aqui onde está escrito. Curva a cabeça para que você ouça com o Espírito. Ezequiel 22, 30 e 31. Busquei entre eles homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim a favor dessa terra, para que eu não a destruísse, mas ninguém achei. Por isso eu derramei sobre eles a minha indignação, com fogo do meu furor os consumi. Fiz cair-lhe sobre a cabeça o castigo do seu procedimento, diz o Senhor. Diga com a cabeça baixa. Aqui o Senhor deu a nós uma ordem de comando. E você pode notar, igreja, vocês podem notar que de ontem para cá os céus do Brasil estão mais leves. Aqueles que têm buscado, que têm colocado na brecha da intercessão. Filho, eu estou falando de intercessor. O Senhor falou comigo a importância do intercessor. Querido, se você não tem vida de oração, a sua vida vai ser um fracasso. Deus manda nós colocarmos na brecha. Agora imagina, não foi só colocar aquilo que estava proposto no coração de Deus no poder, não. Nós agora vamos ter que segurar, através das nossas orações, aquilo que Deus propôs para a nação brasileira. Está entendendo, igreja? Então eu preciso ter uma indignação a ponto de gerar mudança. A minha indignação não pode gerar ódio nas pessoas. A minha indignação não é levar pessoas ao desespero. A minha indignação é quando eu declaro: eu não aceito mais. Falou Senhor, Senhor, é o poder de Deus. Hoje eu aprendi que a pressão, que a aflição é de Deus. Deus permite para que eu corresponda àquilo que está proposto no coração dele para mim, Senhor. E muitas das vezes é pelos meus erros, pelas minhas atitudes. Sou consciente do pecado, sou consciente do erro, mas permaneço, e as aflições vêm, e um deserto
Entrar num deserto depende daquilo que eu respondo para Deus. Senhor, eu declaro que hoje eu entro na fonte que canaliza poder, porque o Espírito da ressurreição já está sobre o meu espírito, e hoje eu declaro sobre a minha casa: acabou, todo erro acabou. Eu não aceito mais rebelião, desobediência, escassez, miséria, falência, prejuízo, enfermidade. Sai agora em nome de Jesus, porque eu sou um canal de milagres, e através das minhas orações muitas vidas se alinharão ao propósito de Deus. Deus me chamou para ser um canal de bênçãos. Deus me chamou para mudar a história da minha casa. Aqueles que estão na rota errada, hoje eu declaro que a rota deles é o céu. Senhor, o céu é o céu, e todos da minha casa caminharão rumo aos céus, porque hoje, Senhor, eu declaro: acabou. Eu não vou mais, Senhor, ser cúmplice de erro. Eu não aceito mais, em nome de Jesus. Sou canal de milagres, sou canal de milagres, sou um canal de milagres, porque o poder do milagre está dentro de mim. Senhor, olha a minha terra, olha o solo que eu piso. Eu estou declarando que até as pedras prosperarão. Aquilo que eu semear nas pedras, elas darão fruto. O que manda, Senhor, é a minha semente. A minha semente é santa, a minha semente é celestial, a minha semente foi plantada no Todo-Poderoso, e eu canalizo poder, mudança, transformação, alegria, e eu declaro o poder da vida estabelecido na minha vida e na minha casa, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Deus quer o extraordinário para a nossa vida.